Fala galera, é um prazer tê-los aqui para mais uma videoaula do Professor Júbilo e o tema de hoje, os lisossomos e o processo de digestão celular. Já ficou claro na videoaula passada que eu dei sobre organelas citoplasmáticas de que os lisossomos são formados pelo complexo de Golgi. Um detalhe importante é que o complexo de Golgi estava presente em todas as células eucariontes, o que te leva a pensar que todas as células eucariontes também possuem lisossomos. E isso não é verdade. Na verdade, gente, de todos os eucariontes, as plantas não irão possuir lisossomos. Todos os outros eucariontes possuem lisossomos sim. Bom, se vocês já sabem que o lisossomo ele faz a digestão celular, ele nada mais é do que uma vesícula com um monte de enzimas digestivas dentro dele. Essas enzimas foram fabricadas no retículo endoplasmático rugoso da célula e ele irá digerir alimentos e substâncias estranhas que são fagocitadas ou pinocitadas pelas células. Ou seja, alimento ou corpo estranho como uma bactéria, como um vírus, que sejam fagocitados ou pinocitados por uma célula, serão digeridos pela presença dos lisossomos. Quero mostrar um esqueminha agora para vocês, para que isso fique mais claro, para que você entenda realmente como ocorre o processo de digestão celular. Bom, moçada, aqui nós temos um esquema de uma célula que fica muito fácil da gente entender como é que ocorre o processo de digestão celular. Veja aqui embaixo, né, que nós temos o complexo de Golgi, e o complexo de Golgi está produzindo vesículas que contêm enzimas digestivas dentro delas. Essa vesícula, quando se solta do complexo de Golgi, nós chamamos ela de lisossomo primário. Então aqui está uma molécula de lisossomo dentro do citoplasma da célula. Beleza. Agora a célula ela vai fazer fagocitose, ou seja, ela vai botar para dentro dela uma partícula de alimento ou algum corpo estranho, uma bactéria, um vírus, qualquer coisa que seja estranho para o organismo. Moçada, quando ocorre a fagocitose, a molécula que foi fagocitada ela fica dentro de um vacúolo. E esse vacúolo a gente chama de fagossomo. Olha que beleza! Quando o fagossomo se une ao lisossomo, porque, claro, dentro do fagossomo tem algo que tem que ser digerido. Então, quando o fagossomo se liga ao lisossomo, nós formamos esse grande vacúolo, que é o vacúolo digestivo. Aqui dentro, Galiroboy, essas enzimas que estavam no lisossomo vão hidrolisar o corpo que está aqui dentro, fazendo a digestão. É como se você soltasse dentro do vacúolo digestivo um bando de raposas famintas dentro de um galinheiro. Quem seria a galinha? A molécula que tem que ser digerida. E quem são as raposas? As enzimas digestivas que estavam aqui dentro do lisossomo. Então elas vão famintas e acabam hidrolisando e acabam digerindo o corpo que tinha sido fagocitado. Agora, o que tiver de bom depois desse processo digestório vai ser reabsorvido pela célula. Agora, tem coisas que foram digeridas que não são boas para a célula. E assim nós temos o vacúolo residual, que conterá os resíduos que não serão aproveitados após o processo de digestão celular. Esse vacúolo residual, ele vai se fundir à membrana plasmática da célula e vai excretar esses produtos que não são úteis para a célula num processo chamado de plasmocitose. Outro processo em que os lisossomos estão presentes é o processo de autofagia ou um outro processo que nós chamamos de autólise. O que seriam esses processos? Galera, autofagia é quando os lisossomos digerem alguma organela dentro da célula. Por exemplo, uma célula está com muita mitocôndria e ela não precisa mais de tanta mitocôndria. Então os lisossomos vêm e destroem parte dessas mitocôndrias. Esse é um processo que a gente chama de autofagia. Porém, de vez em quando, a célula precisa se autodestruir por completo. Nesse processo, os lisossomos também irão participar, mas nós iremos chamar ele de autólise. Também pode ser encontrado com outro nome, que é apoptose. Apoptose, gente, ou autólise, é considerado suicídio celular,
Quando uma célula está envelhecida, quando uma célula precisa ser trocada, ou quando uma célula precisa morrer, ela comete o suicídio. Como é que ela comete suicídio? Ou seja, como é que ela comete apoptose? São os lisossomos que estão dentro delas que irão romper e as enzimas digestivas do lisossomo irão destruir toda a estrutura celular. Não confundam autofagia com autólise e apoptose. Autofagia é quando ocorre a digestão parcial da célula. Autólise e apoptose é quando ocorre a destruição total da célula e esse processo pode ser conhecido como suicídio celular. Vamos ver uma animação para entender direitinho todo o processo no qual os lisossomos estão envolvidos, ou seja, digestão celular e destruição de partes dessa célula. Moçada, aqui vocês estão vendo os lisossomos dentro de uma célula, né? Esses lisossomos contêm enzimas digestivas dentro deles, que causam hidrólise. Essas enzimas são fabricadas no retículo endoplasmático rugoso, como vocês estão vendo aqui. Então, depois que a enzima, que é uma proteína, sai do retículo endoplasmático rugoso, ela se direciona para o complexo de Golgi e é aqui que vai ocorrer a formação dos lisossomos. Bom, quando uma célula faz fagocitose, olha ela fagocitando aqui, então aqui você tem a formação do fagossoma, aqui você tem o lisossomo e aqui a molécula verde tem que ser digerida. Formamos o vacúolo digestivo e pronto, a molécula foi digerida pelas enzimas do lisossomo. Além disso, os lisossomos fazem autofagia, né? Destruição de organelas citoplasmáticas. Olha a mitocôndria aqui sendo destruída. Às vezes, moçada, os lisossomos eles começam a se romper dentro da célula sem que isso seja ordenado, causando problemas celulares, o que pode gerar, por exemplo, problemas ao indivíduo. Existe uma doença que é causada por esse rompimento dos lisossomos dentro das células, e aí claro que essas enzimas dentro dos lisossomos hidrolisam tudo, que é uma doença chamada silicose, que é a doença do mineiro. Como o mineiro ele acaba inalando muita poeira, principalmente poeira derivada de carvão vegetal, essa poeira contém substâncias que causam o rompimento dos lisossomos dentro das células pulmonares. E aí, meu amigo, células pulmonares arrebentando, essa pessoa irá desenvolver problemas respiratórios extremamente graves. Outra doença que vale a pena você saber também é a artrite reumatoide. Ela também é causada por rompimento de lisossomos dentro das células. Vamos organizar isso melhor no teu cérebro? Vamos matar um exercíciozinho, Joe, aqui para ficar tudo muito claro no que a gente viu nessa videoaula? Solta o exercício, Joe. Questãozinha retirada do vestibular da Unesp, um dos vestibulares mais difíceis do país. Então vamos lá. No esquema estão representadas etapas, numeradas de 1 a 3, de um importante processo que ocorre no interior das células e algumas organelas envolvidas direto ou indiretamente com esse processo. As etapas que correspondem a 1, 2 e 3, respectivamente, e algumas organelas representadas no esquema estão corretamente listadas em... Bom, gente, então aqui nós temos uma célula, aqui nós temos, todo o processo de digestão celular sendo mostrado dentro da célula, no citoplasma dessa célula, e agora a gente vai dar nome aos números que aparecem aqui. Bom, gente, aqui nós temos uma molécula, uma macromolécula, por exemplo, uma grande proteína, ou um vírus, ou uma bactéria, sendo fagocitada. Então, em 1 nós temos a fagocitose de uma macromolécula. Em 2 você tem a fusão do fagossomo com o lisossomo, né? Formando o que a gente chama de vacúolo digestivo. Então, aqui está ocorrendo em 2 a digestão celular. E, claro, em 3 você tem a plasmocitose, ou seja, a excreção de moléculas resultantes da digestão que não serão utilizadas pela célula. Aqui ele chama na questão a plasmocitose de egestão de resíduos, que nada mais é do que mandar resíduos para fora. Ele também pergunta, moçada, quais são as organelas que estão envolvidas. Vamos lá, olha aqui, aqui nós temos o retículo endoplasmático rugoso, produzindo as enzimas digestivas.
Essas enzimas digestivas são mandadas para o complexo de Golgi, e aí esse complexo de Golgi vai empacotar essas enzimas digestivas, formando essas cápsulas que a gente chama de lisossomo. Logo aqui o gabarito ficaria letra B de Bosque das Mansões. Fagocitose de macromoléculas, digestão celular e egestão de resíduos, retículo endoplasmático, complexo de Golgi e lisossomo. Ficou fácil, né, moçada? Não tem estresse mais, nem lisossomo, nem digestão celular. Caiu, você gabarita. Galera boy, se a aulazinha foi útil para você, não esqueça, favorita ela para valorizar o vídeo, para que novas pessoas possam assistir a essa aula. E claro, não esqueçam, eu tenho muitas videoaulas que não estão no YouTube, no meu site www.biologiatotal.com.br, o seu centro de estudos de biologia na internet, aulas aprofundadas, listas de exercícios, todas as videoaulas que eu fiz de maneira organizada em assuntos conforme você vai aprendendo no ensino médio. E claro, não esqueçam, me sigam no Twitter, onde eu dou várias dicas de biologia, técnicas de aprendizagem para ajudar vocês aí a conquistar os seus sonhos, para que vocês consigam aquele curso tão almejado e para que a gente possa estudar essa linda ciência que é a ciência da biologia. Maravilha, moçada? Um forte abraço, tchau!